Boa noite a todos, novamente. Boa noite, Hildo. Prazer tê-lo aqui. Já estava ficando assustado, quase que eu disse assim, pô, a tecnologia vai pregar uma peça conosco aqui, ele não vai conseguir entrar. Que bom contar com a tua presença aqui, teu tempo, tá? Para quem está nos assistindo aí, a gente tem agora alguns participantes online, muitos a gente enxerga que assistem online em real time pelo canal do YouTube, certo? Mas o nosso foco mesmo é produzir conteúdo para deixar disponível nesse canal para consulta posterior, que nem todos conseguem assistir em tempo real às 20 horas, assim, nesses dias da semana, tá? Para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Luiz Parzanello, estou liderando esse desenvolvimento dessa comunidade de Lean Business Analysis no Brasil. Esse Lean Business Analysis é desmistificar primeiro essa área do conhecimento chamada análise de negócios, que o Hildo que está aqui conosco é um praticante de longa data, né, e conhecido aí por muita gente no Brasil aí em análise de negócios. Então, desmistificar isso, que a gente estava conversando antes, Hildo, que a análise de negócio ainda continua muito focada em tecnologia da informação, onde, na realidade, quando se fala análise de negócio, eu deveria analisar o negócio no todo, num contexto amplo da palavra negócio, e não ser só análise de requisitos. Então, esse é o ponto que eu quero tentar convergir, porque tu deve estar louco para comentar isso agora que eu fiz. Eu quero passar a palavra. Vai, comenta. Boa noite a todos. Desculpe essa intempérie de tecnologia, mas ninguém gosta de tecnologia, então a gente não precisa se preocupar com isso. Há muito tempo eu venho trabalhando com análise de negócio, acho que quase 10 anos, desde o primeiro Babok, né, o Babok 1.0, depois é um 1.5, depois veio 2, depois veio 3, com isso já faz 15 anos. E na minha cabeça, né, andando pelo esse Brasil afora, é que a análise de negócio já fosse uma coisa conhecida, já fosse uma rotina das pessoas. Mas em médias e pequenas empresas, a análise de negócio ainda não é o que eu chamo de análise de negócio verdadeira. É ainda muito focada em TI e, na maioria das vezes, é análise de requisito puro, né? Não é análise de negócio. Quando eu enxerguei tudo isso, né, há 2 anos atrás, eu comecei a pensar que a gente deveria começar a fazer o trabalho de evangelização de novo, né, catequizar as pessoas. A análise de negócio, ela é muito mais ampla, e eu concordo totalmente contigo, Luiz. A análise de negócio, ela é muito cara, né, para ficar reduzida à tecnologia da informação. Ela tem que ser mais ampla e ela tem que ir ao negócio. Senão o nome negócio não faz sentido, né? Continuaremos sendo analista de sistemas, que eu acho que seria mais coerente, né? A análise de negócio, ela tem que ter uma amplitude maior de negócio. Mas essa visão não é uma visão das empresas ainda, na sua grande maioria. Eu digo que é uma visão de poucas empresas e até de poucos profissionais. O que eu acho que é mais estarrecedor é que algumas empresas, por questão de cultura, por questão de trabalho, por questão de várias coisas, até elas podem assumir um contexto de análise de negócio, mas os profissionais que a gente encontra no mercado também, né, adotam essa postura. Então, realmente fica uma coisa assim meio que descompassada. Mas, enfim, eu tenho trabalhado com análise de negócio verdadeira, vamos colocar assim, focada em negócio, e é nesse contexto que a gente vai poder discutir o caso de negócio, o business case. Perfeito. Para quem não conhece, então, o Hildo Santos está aqui conosco, é entusiasta, como estava no convite ali, entusiasta de inovação e design, indústria 4.0, estratégia de negócio digital, transformação digital e inteligência artificial. Também é mestre Jedi em métodos ágeis e transformação ágil, samurai em análise de negócios e ninja em Lean Business Process Management. Gestão de processo de negócio, ninja, gestão de processo de negócio. Inclusive, o Hildo, ele dá muito curso em gestão de processo de negócio. Foi presidente do BCI, que é o Business Case Institute, né, no Brasil, 2016-17. Para quem não sabia, tem um instituto de Business Case, e é administrador de empresas, especialista em educação e mestre em engenharia de software. Hildo, queria retomar contigo aqui, passar para ti,
E o pessoal já está fazendo comentários ali, se estiver vendo o chat do lado aqui no webinar. Quem está nos vendo pela plataforma YouTube pode continuar nos assistindo, mas é legal também no Webinar Gem aqui, dá para interagir com a gente colocando perguntas. Por exemplo, ali o Fabiano está colocando, o Ney. Gente, a gente vai usar as perguntas de vocês ao longo do caminho, vamos parar, vamos fazer comentários, vão postando aí que eu vou fazer comentários, tá? Hildo, minha pergunta, título desse bate-papo aqui, tá? Será que um business case pode salvar o projeto do povo? Sim, não. Essa é uma pergunta que fica com um sentido meio que dúbio. Quando a gente faz um projeto em grandes empresas, que esse projeto tem um orçamento alto, quando a gente digo alto, digo acima de 5 a 6 dígitos. É muito comum alguém pedir para justificar o porquê desse projeto, é muito natural até, né? Projetos de uma envergadura de 40, 50 milhões, é natural que a pessoa peça para demonstrar quando que esse dinheiro vai voltar para a empresa, e se vai voltar, né? Esse talvez seja aí a nossa grande discussão. Eu quero aproveitar isso, como eu tenho algumas experiências práticas com business case, já fiz alguns deles, e nesse momento eu estou em projeto que eu vou fazer um business case, é obrigatório, porque o projeto, não vou falar o nome da empresa, obviamente, mas eu vou falar as cifras para depois contextualizar o porquê do business case. Eu acho que é importante a gente dizer sempre os valores. É um projeto de 50 milhões, é um projeto de expansão de rede de telecom, né, para uma grande operadora, e esse é um projeto que necessita de investidores. E uma coisa que é interessante para muita gente é que elas acham que o investidor precisa de um plano de negócio. Não. O investidor hoje ele quer mais que um plano de negócio, ele quer um business case. Né? Por quê? Em cima desse business case é que ele vai dizer, olha, vou colocar grana nesse projeto ou não. Não vou tocar esse projeto. Vou optar por outro projeto com menor risco, né, que exige menor investimento. Então, esse é um cenário que acontece na maioria das empresas hoje, que tem projetos dessa envergadura, e é muito natural a gente ter que produzir um documento estruturado, que tenha informações relevantes para tomar a decisão. Então, aí vem o primeiro gancho oficial. Para que serve um business case? Né? Talvez uma pergunta aí que muita gente esteja se fazendo. O business case é um documento estruturado, né, que pode ser escrito até no Word, Notepad, no VI para os mais hardcore, né, para os mais hards, que serve primariamente para alguém tomar a decisão. É hardcore, cara. Isso hardcore. É Billy Day anos 60, coisa bem terrível. Mas, primariamente, esse documento ele serve para tomar a decisão. Decisão no que sentido? Olha, eu estou fazendo um investimento, é um investimento alto, né? E esse investimento ele vai retornar em 6, 7 anos. E isso me interessa com uma margem de tantos por cento. Cara, legal, vamos fazer, bora tocar esse projeto. Quando se cria um business case antes do projeto, geralmente o pessoal não gosta muito, gerente de projeto, porque eu já dei um resultado, né? No meu caso, eu vou dar um resultado e os investidores, que são as partes interessadas, gostaram do que eu apresentei de resultado. E o gerente de projeto, ele vai... É claro que eu estou brincando, né? Obviamente, está sendo sarcástico, mas deixa eu continuar a história. O gerente de projeto será ocupado se a gente não conseguir entregar o ROI, né? Esse valor que foi combinado. Isso começa a ser meio que uma maldição. Se a gente pegar o PMBOK, aí fazendo os alinhamentos com outras disciplinas, que eu acho que é fundamental isso, no PMBOK cita muito sobre o business case, mas em nenhum momento ele chega a fazer o business case. Agora, na versão 6, eles prometeram que o business case seria um documento elegível, né, da gestão de projeto, mas ainda a coisa não ganhou muita força. Se você quiser fazer um projeto que tenha o business case como input, como uma premissa, é melhor ir para o Price2. O Price2 chega a essa linha, que é uma metodologia de gestão de projeto, ele tem lá o business case e a gestão do projeto é feita em cima de um business case, e não simplesmente em um conjunto de variáveis coletadas pelo gerente de projeto. Não tem o certo e o errado, eu sempre comento isso dentro de gestão. O que tem é que dá resultado e o que não dá resultado.
E algumas vezes a galera insiste em usar aquilo que não dá resultado e quer resultado no final. É quase que uma mágica, né, a coisa acontecer. Então, esse seria um dos grandes exemplos que a gente coloca aí como business case, que eu acho que é fundamental fazê-lo. Né? É claro que quando a gente... Pois não. Eu ia te fazer uma pergunta, é o seguinte, ó. Se a gente for... Porque a gente fala do business case, só que mesmo em empresas grandes, ou quando eu vejo empresas que eu trabalho que tem um PMO implantado, instalado lá, o pessoal não usa business case. Todo mundo sai para Project Charter e vai para o delivery, já vai para execução direto. E como eu falei no início, assim, ó, muitos projetos eu salvo matando o projeto antes dele iniciar. Ou seja, eu não salvo o projeto, eu salvo o business. Então, eu acho que a tua experiência também já aconteceu isso de vários projetos serem degolados antes de irem para a execução. Então, a gente está protegendo o business. A sua fala é interessante. Tem um case também que eu não vou poder contar quem é o cliente. É que nós latinos, eu me incluo nessa, nós entendemos gestão de projetos não como planejamento, não como uma ferramenta de planejamento, sim como uma ferramenta de execução. É mais ou menos como você fazer reforma em casa. A mulher fala, vamos fazer reforma, a reforma já está contratada, você já se executa, você não para para planejar, para orçar. E as empresas, elas entram por esse caminho. E aí uma história que é verídica, claro que a gente não vai poder endereçar os nomes, obviamente, e tem uma grande instituição que ela tem no portfólio dela 3 mil projetos. 3 mil projetos vai sair na casa de bilhões na soma de um todo. E uma bela vez, né, o presidente da empresa fez uma pergunta que é muito interessante. Quantos projetos nós podemos parar, em termos percentuais, e seremos mais felizes, porque teremos mais recursos, mais dinheiro, vamos fazer um save aqui gigantesco, né? E aí, uma grande pergunta para os PMOs, e a conclusão foi que 30% dos projetos poderiam ser parados, eliminados, que a empresa seria mais feliz. Ela ia recuperar. Nem descontinuado, cancelado, mas de forma extinto seria a palavra correta. Temos ainda essa grande cultura de começar um projeto sem se preocupar que ele vai dar retorno. E muitas empresas descobrem que muito do seu dinheiro está se jogando no lixo, né? Está se descartando. Então, a gente tem uma cultura muito grande de criar projetos que poço sem fundo para orçamento para investimento. Isso acontece muito. Aí eu ia te fazer a pergunta seguinte, se puder acompanhando aí, o pessoal tá fazendo bastante comentário. Eu não estou conseguindo ver o chat. Você não está vendo o chat? Pô, tem bastante... mas eu não estou vendo as perguntas. Bastante coisa aí. Eu vou dar uma vou dar uma lida aqui em algumas. Aqui, tá? Por exemplo, o Ney lá atrás tinha falado que a solução para todas as necessidades parece ser sempre com sistemas de TI. Esse é um ponto, Ney, que até passar para o Rio também esse comentário, mas conhece aquela história que a tecnologia da informação cria problemas, soluções para problemas que ainda não existiam. Mas, sim, hoje, no mundo de organizações exponenciais, de tecnologias, transformação digital, sim, tecnologia da informação é a solução para muitos problemas, e não só para muitos problemas, como mudar a cultura da empresa. Agora, eu quero ouvir sobre essa pergunta, o comentário do Hildo. TI é um saco sem fundo, assim, né? É uma caixa preta. O povo não tem a mínima ideia do quanto se gasta, o quanto dá retorno. Qual é a tua experiência sobre isso? É isso que é o problema hoje, né? Gasta-se muito dinheiro e as pessoas não têm noção de quanto gastam. Um cliente que eu tenho no passado, ele estava desenvolvendo uma plataforma para a gestão de saúde e ele estava se estendendo, já estava no 4º ano que a empresa está desenvolvendo o software. E eu perguntei, vocês se preocuparam em fazer contabilizar quanto de dinheiro que vocês já gastaram? Os caras, nunca chegamos nesse número. Eu falei, eu vou contabilizar para vocês. Já chegou um número astronômico. Os caras já tinham gastado 5 vezes mais se ele tivesse comprado um produto pronto. E ainda não estava pronto o software. Então, é preciso entender que a tecnologia da informação eu considero hoje como uma ferramenta essencial, considerando que ela é meio, não é fim, mas se não tomar cuidado, ela detona a empresa, né? Um saco sem fundo. O orçamento da empresa acaba indo todo para a TI.
E isso não é bom, né? Isso é muito Sim. ruim. Eu acho que falta ainda uma gestão financeira para a TI. TI fica muito focado em uma visão muito técnica e esquece que aqueles recursos vêm de algum lugar, né? E às vezes a melhor solução é o cara descontinuar o projeto e buscar Sim. uma solução de mercado. É uma questão aí de viabilidade, não só financeira, como também redução do time to market. Mas aí começa aquela questão. Eu estou carregando, eu vou me apropriar de um slide teu aqui, tá? Que Fica à eu vontade. vou. A ideia tem gente que está perguntando, tá, mas o business case tem que mostrar o retorno financeiro? O Ney perguntou. Ney, até eu adianto e dou uma resposta assim, ó, não necessariamente financeiro, mas o retorno sobre o investimento. Então, esse investimento pode ser o retorno, o desenvolvimento da marca, pode ser transformação cultural, depende do escopo do teu projeto. O Rildo talvez defenda o aspecto financeiro do projeto, ou seja, dar retorno. O que tu enxerga disso, Rildo? Aí? Só para pimentar um pouquinho mais, Eu vou abrir um além do. slide enquanto tu vai respondendo, tá? E Tá aí joia. já te dá, e Uhum, aí já te dá contexto para falar sobre ele também. uhum. O que é importante? Quando você precisa de investimento para um projeto, você tem que falar com o CFO da empresa. E falar com o CFO da empresa significa retorno financeiro, não tem onde fugir. Né? Qual é o ROI, né? Qual é a TIR, qual é o valor presente líquido, qual o período de payback. É, essas informações são imprescindíveis dentro do business case. Mas eu concordo que em algumas situações o retorno de investimento a gente chama de quantitativo, porque Uhum. eu não consigo medir um projeto de sustentabilidade ambiental. A empresa não vai ganhar dinheiro se ela for uma empresa verde, mas ela vai estar ajudando o planeta, ela vai estar ajudando outras pessoas, é de bom tom, tem um marketing positivo. Então, existe um retorno, sim, sobre um projeto de sustentabilidade, mas necessariamente não é o retorno financeiro. Então, tu concorda comigo que o business case, vamos lá. O que compõe um business case? O Carlos Giovanni, ele fez um comentário ali que o business case faz parte da análise estratégica do negócio, Uhum, principalmente a análise da estratégia de negócio aqui, né? Que é o capítulo Business Strategy do Babok 3 hoje, né? E aí diz assim, sendo desenvolvido antes de ser aprovado o projeto. Aí ele fala nesse contexto, porque ele, retomando aquele assunto anterior que se falou do PMBOK, ele disse, uhum. antes de ser aprovado o projeto. Aí ele afirma que esse é o motivo do PMBOK não tratar muito disso. Mas, Giovanni, talvez ali, no mundo da gestão de portfólio, devesse tratar, né? Então, muito correta essa posição. E o Fabiano também coloca assim, mas e se o ROI não for financeiro, e sim melhoria do processo da empresa? Hildo, estava Uhum. falando sobre isso. Por exemplo, um Isso. projeto ambiental, algo do tipo. Ou seja, é Uhum. um Oh, retorno, uhum. retorno É, sobre isso. investimento. Exatamente. Ou uma empresa, é claro, vou dar um exemplo do passado, mas uma empresa que tem que implementar o SPED. A empresa não vai ganhar dinheiro por implementar o SPED, que é a escrituração fiscal, e tornar toda a parte contábil, governo, que faz a interface governo, parte contábil eletrônica. Mas é um projeto que ela precisa fazer por uma questão de compliance. Então, Sim. veja, o business case, primariamente, ou na visão do CFO, do diretor financeiro, é retorno financeiro. Na visão da instituição, né, na visão de governança, ele pode ser simplesmente um retorno, que é um retorno positivo de conformidade legal com a empresa. Então, business Sim, case é um documento. Pois não. eu ia dizer, mas tu concorda que se eles não implementarem, eles vão ter um prejuízo. Então, acaba tendo nesse caso de compliance, o não fazer pode gerar uma perda considerável. Uhum. Fica um retorno, Sim, uma não. perda. Sim, não, porque eu já estive em dois cenários. Teve um cenário que a gente teve que optar em fazer o compliance ou não fazer o compliance. E a decisão foi não fazer. Foi. A decisão não fazer porque a multa que se ia tomar era menor do que o valor do projeto que tinha que implementar. Então eu Uhum. volto naquela história que o business case é um documento de tomada de decisão, né? Sempre a tomada de decisão, mas para alta gestão. O, essa coisa do business case ter que sair antes do projeto, isso é sabido, né? Só que eu estou dando uma experiência real de empresa. E essa Sim. experiência, estou falando que eu encontro nas empresas o mundo real. O mundo dos box é o mundo perfeito, o mundo de Alice que eu gostaria que tivesse implementado na maioria das empresas.
Mas o mundo real não é esse. O mundo real é fazer o business case de coisas que estão no portfólio para descobrir que metade dos projetos que estão lá vão dar prejuízos para a empresa. Tá, mas aí vem um comentário interessante que é o seguinte: se o mundo dos box vem das práticas de mercado e não acadêmicas, então, em teoria, o que está nos box seria o que veio do mercado. Só que o problema é que eu enxergo como um guia de páginas amarelas, ou seja, que nem existe mais, as pessoas não sabem, as mais novas não sabem o que é isso. Mas o ponto crucial é, estão ali as práticas mais comuns que se encontram no mercado, mas eles não dizem como se montam as práticas, como se combinam. E esse é o ponto, que é o caso do business case, que é isso que eu queria tentar entrar contigo nessa meia hora, assim, ó. Afinal, o que tem num business case? Tu é um cara que eu sempre vejo dizendo, cara, não há business case sem apresentar retorno de investimento. E eu vejo esse teu slide aqui. Comenta ele para nós aqui, porque um business case deve ter isso. Sim, eu coloquei nesse slide o que eu considero informação mínima para um business case, que o que você tem que dizer, o que é a solução que você está planejando, né? O que vai ser o seu projeto, o que é que você vai construir como um produto, como um serviço, quanto tempo isso vai levar, a dimensão de tempo é fundamental, a dimensão de custo também é fundamental, eu preciso ter uma ideia de quanto vai custar, como fazer isso, vai ser contratar um fornecedor externo, vai ser equipe interna, né? Vamos ter que contratar consultor de apoio, mentor, ou seja, eu preciso ter uma estratégia de como fazer. Eu acho que a parte de como fazer é a parte mais fácil, é a parte, eu acho que onde todo brasileiro sabe fazer, tocar muito bem, aliás, mais ou menos bem, né? Se a gente pegar os exemplos da Copa, Olimpíada, a gente vai descobrir que não é bem assim, mas eu acho que é onde a gente se situa melhor o como fazer, né? Mas quando a gente termina um todo, geralmente a gente faz a segunda pergunta, né? Quanto vai custar de fato? E se eu não demonstrar um retorno do investimento, fica muito difícil as empresas, né, decidirem qual projeto que ela vai tocar, se ela tem uma carteira enorme de projetos e ela tem recursos limitados, e ela precisa escolher aqueles projetos que têm os melhores retornos de investimento para fazer suas apostas. Um exemplo bem simples, a empresa tem 3 produtos para lançar no mercado. Qual é o produto que ela vai lançar, o A, o B ou o C? Claro que aí vai um estudo de mercado, de marketing, de viabilidade, de benchmark, etc, etc. Mas, teoricamente, ela deveria escolher o produto que me der melhor retorno de investimento para ela. Mas aí eu vou te fazer a pergunta, assim, eu trabalho muito com projetos de inovação, aí o que acaba acontecendo, ou transformações organizacionais, a gente não tem um roadmap tão claro, talvez tenha no próximo mês, num trimestre no máximo, mas assim, ó, os objetivos de resultado que a gente espera conquistar, mas desejos, não aquela coisa determinística, colocada que nem planejamento e gerenciamento tradicional de projetos, tá? Como é que tu enxergas o business case do tipo assim, ó, o que fazer? Na realidade, o que fazer não é o que necessitamos, porque o que fazer pode ser a solução para o que a gente necessita. Então, tu concordas comigo que esse o que fazer que tu apresenta nesse diagrama é cenário atual e cenário desejado? É a estrutura básica da análise da estratégia lá do Babok? As is to be. Onde eu estou e quanto eu estou perdendo em estar aqui ou deixando de ganhar e para onde temos que ir, o que faremos e quanto ganharemos lá. Esse é o que fazer antes do como? Isso. Mas antes de responder sua pergunta, deixa eu desconstruir. Eu acho que a gente está mistificando muito o business case. Deixa a gente desconstruir, que fica mais fácil. A Cláudia Teixeira, que é presidente do Mundial do BSI, falaria BSI, né, de forma simplista para nós, e o Pedro, que é um outro também, um grande articulador, são os 2 gestores do BSI que eu tive mais contato, e a gente fez um trabalho assim, bem bacana. E uma das coisas que a gente estava fazendo é ROI social, por exemplo, que vem em encontro isso, toda a discussão que nós temos, projetos sociais, como é que a gente calcula o ROI, e a gente estava discutindo como é que a gente chega numa fórmula de ROI social. Né? Projetos que vão ajudar pessoas, por exemplo, pessoas que moram na rua. Putz, aí não dá para você ter financeiro. Você vai ter custo no projeto, mas é um ROI social. Mas desmistificando e quebrando o business case, que talvez muitas pessoas não tenham ainda essa visão. O business case nada mais é do que um conjunto de hipóteses. E, por ser um conjunto de hipóteses, a gente tem que começar a saber validar.
Então, não importa qual é o projeto que você está tocando, se é um projeto de implementar um ERP ou um projeto de inovação, eu vou ter um conjunto de hipóteses, né, sempre para qualquer projeto. E nessas hipóteses é o retorno do investimento. O que a gente trabalha ao longo do tempo é tentar validar essas hipóteses. Na Europa, a gente usa muito, né, o pessoal usava, eu também comecei a trabalhar com eles, é o método científico, que é um business case é um conjunto de hipóteses, o ROI é uma hipótese, o ciclo do projeto é uma hipótese, o ciclo do ROI é outra hipótese, e o que a gente junta todas essas hipóteses para reduzir o grau de incerteza do tomador de decisão. E ao longo do tempo, e aí é que foge um pouquinho da realidade brasileira, realidade de mercado, que nós usamos business case para aprovar o investimento no projeto. Depois que isso é feito, o business case morre. E já no modelo europeu, não, o business case ele acompanha o projeto e depois que o produto ou serviço é entregue, ele vai acompanhar o ciclo de receita e identificar onde está o retorno do investimento. Então, é validar efetivamente essas hipóteses. Tá, mas deixa A eu te fazer, dificuldade é então... encontrar as hipóteses para cada projeto, mas isso é possível. Mas aí eu vou também. te fazer um comentário seguinte. Tá, mas não, isso que você falou não é o mundo Lean Startup? Fala do Build, Measure and Learn, ou seja, formula hipótese, construa. Por que não? Por que tu não enxerga com isso? Que hoje a gente trabalha direto nesse ponto assim, ó. Se eu não tenho certeza, é uma hipótese, vá validar, mesmo que seja com protótipo. Só que não é o Lean Startup. O Lean Startup ele se apropriou do método científico. Isso é método científico. Eu sei que é o método científico, mas eu venho da academia também, a gente sabe disso. Mas o que ele traz? Mas o que ele traz da cultura? Demorou tempo para poder falar isso, usar método científico para gestão, cara. Por que eu vou falar de Lean Startup agora? Mas, Hildo, aí é que vem um ponto que, assim, ó, eu concordo contigo nesse ponto. Só que, quer ver uma coisa? Olha o ciclo de pesquisa que a academia leva hoje. Se hoje eu tenho ciclos de produção, pega Organizações Exponenciais, lá o livro do Salim Ismail, ele mostra cases ali, em 20 dias eu tenho da concepção do produto à gôndola do Walmart. Se eu for pegar o método científico, abordagem academia, os caras já inventaram vários produtos, já desativaram o produto e o cara ainda está tentando formular a hipótese. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte, lead time, que esse é o ponto da Lean Business Analysis que eu tenho batido muito. Como é que a gente... Porque assim, o que eu vejo hoje? A comunidade ágil rechaçando o business case, porque associa com burocracia. Eu não tenho 2 meses para ficar montando um business case, eu vou direto para ação. Então, como é que a gente poderia enxugar isso? Eu acho que aí a gente tem que separar algumas coisas. Eu acho que tem muita gente. Eu sou técnico, vim da área técnica, e eu demorei aí quase 10 anos para entender management. Então, essa é a primeira coisa a gente entender. Eu não me preocupo com lead time. Para mim, lead time é uma métrica secundária. Eu não discuto nem isso com as pessoas. Eu trabalho com time to market. Quanto tempo você coloca um produto no mercado? Para mim, o lead time é outra. É uma discussão boa, é uma métrica boa, mas eu uso mais para o dia a dia, para sustentação. Concordo contigo. Se a gente entrar na academia, não vai dar certo. Concordo plenamente. O Lean Startup ele conseguiu agregar isso num ciclo pequeno, que é o duplo ciclo de aprendizado. Que é perfeito isso. Só que lá no Instituto, eu tenho que defender um pouco do Instituto, porque eu acho que também isso é uma coisa boa para as pessoas que não conhecem, né? A gente desenvolveu o que a gente chama de BCBOK. Então, tem um BOK que é muito bacana, que explica como você usa método científico de forma pragmática e rápida e simples para projeto. Então, isso mas tem também. O que é rápido e simples? Me defina rápido e simples aqui. Vai de 30 dias a 2 anos, depende do projeto. E peraí, isso de análise? Já fiz um business case, claro que a gente tem um tempinho, dá uns 3 minutos, deixa eu contar um case que é isso que eu estou falando. O bom é você ter experiência real. Esse é o ponto. Mas eu tenho experiência real de rodar workshops de 2 dias para fazer um business case. Sim, mas no mundo real não é projetos grandes, de milhões. Workshop em projetos de milhões. Eu estou com a mentalidade de business analysis.
Sim, mas o que a gente precisa contextualizar o importante é o seguinte: em que momento, legal, o Biciboc está aí. Essa é a versão 1, já tem uma versão atualizada, custa alguns euros, não tem no Brasil. Depois, quem quiser alguma informação, entra em contato, enfim. Ou entra em contato com o Parzanelli, ele faz vamos centralizar nele, ele chega a mim, né? Que é o hub da história. Tá aí, beleza, só para mostrar o que é. Uma coisa que é fundamental para a gente entender o contexto do business case, há situações que não vale a pena fazer o business case, porque o custo dele, às vezes, acaba sendo maior que a solução. Então, eu vou fazer aqui uma versão post-it do business case. E se isso for suficiente para você tomar decisão, perfeito, vá em frente. Mas projetos no porte de trocar um RP da empresa, e a empresa é uma empresa multinacional, que envolve muita gente, eu vou trocar um RP global, não dá para a gente falar em 3 meses. A empresa leva 6 meses para você fazer, porque quem faz a leitura de um business case vai ser o presidente do conselho de administração para aprovar o projeto. Não é só o dinheiro do projeto, é o risco que você está colocando no negócio. Né? Vamos trocar A por B. Mas concorda que 6 meses estudando uma coisa, hoje eu já botei o negócio em risco? Já botei em risco. Porque eu tenho. Hoje a velocidade de mudança é tão grande. Eu sou praticante de uma outra linha, cara, que é uma linha que o pessoal está dizendo que é o slow design. Essa velocidade que está se imputando é uma velocidade, além de desnecessária, ela não existe na prática. Né? A gente trabalha com slow design e a gente fala, desacelera por completo, porque não é bem isso. Tem muita gente, tem muito marketing nessa história. Tem coisas que eu acredito que estão sendo rápidas, mas tem muito marketing também. Né? Muita coisa não está nessa velocidade. Por exemplo, acabei de sair de um projeto de banco digital e a gente sabe que não está nessa velocidade do que o pessoal está falando. Existe espaço, existe tempo, mas isso tem que analisar também projeto a projeto, empresa a empresa, estratégia a estratégia. Em empresas grandes, empresas globais, 6 meses não quer dizer absolutamente nada. Né? Não quer dizer, você não perde nenhum business. Está tranquilo, o cara vai fazer de forma tranquila, isso vai acontecer, porque depende de um conjunto de informações que não é só de uma pessoa, né? Esse trabalho, por exemplo, nosso business case deu quase 300 folhas. Pois é, mas aí eu vou te perguntar o seguinte, 300 folhas para elaborar. Quantos anos a gente leva, ou mês a gente leva para fazer um trabalho de conclusão? Isso eu falo muito em aula, quando eu dou aula de análise de negócios, com essa mentalidade enxuta. O que dali é desperdício? O desperdício do tempo de espera, o custo da perda de oportunidade, o botar conteúdo que a gente sabe que muita gente não vai ler, a maioria não vai ler, 300 páginas não vão ler. Então, assim, qual é o conjunto mínimo de informações? Eu tenho batido muito nessa tecla. Um conjunto mínimo de informações necessárias para um business case que acelera a tomada de decisão, ou aprendizagem, o alinhamento das partes interessadas e a tomada de decisão. Deixa eu só contar o final do case, porque o final é que começa a ser interessante. Que o business case foi aprovado pelo conselho de administração da empresa, só que no momento seguinte ele foi reduzido para 10 páginas. Tá vendo? É isso que é o ponto então, que eu queria chegar. Então, por que ele não poderia ter começado com 10 páginas? Mas porque a complexidade da operação não dá. Não dá para fazer menos. A complexidade era muito alta. Depois que se entendeu o contexto, se entendeu, falou, agora vamos tomar só a decisão. E a decisão pode ser condensada. Aí entra na pergunta que você fez. Quais são as informações que deveriam constar no business case? Eu acho que o fundamental é a solução, qual é a solução que você está fazendo, né? Qual é o custo dessa solução, quanto tempo vai se demorar para se implementar essa solução e qual é o investimento necessário. Então, acho que isso é fundamental. E fechando o business case, é você criar um capítulo de retorno de investimento ou de ROI, e aí você, se possível, se a gente estiver discutindo uma viabilidade financeira, né, eu digo quantitativa, você vai abrir um capítulo específico para ti, né, taxa interna de retorno. Se quiser trazer a TIR, porque às vezes o projeto dá 5 anos para frente, a taxa de retorno, quiser trazer o valor para o momento atual,
você vai implementar o valor presente líquido. E a terceira pergunta, que é a pergunta-chave, quando o projeto se paga, que é o payback. Então, eu vejo que essas 3 informações, elas são muito valiosas, principalmente para o CFO dar, ok, esse projeto nós vamos tocar, esse projeto nós vamos em frente, e influenciar as demais partes interessadas também. Né? É claro que se a gente vai falando num projeto que é quantitativo, a gente não vai ter como demonstrar esses valores, obviamente. Então, a gente parte para um outro caminho. Agora, você precisa, de uma certa forma, descrever qual é o benefício que a empresa vai ter. Né? Eu acho que de forma concreta, pragmática, para que não fique aquele negócio, olha, nós vamos melhorar a qualidade dos produtos. Melhorar a qualidade dos produtos não quer dizer absolutamente nada. Deixa eu te provocar aqui um pouquinho. Eu tinha posto esse slide aqui. Isso aqui eu tinha criado em 2009, quando eu apresentei numa conferência de métodos ágeis, porque a gente chega naquela questão assim, como é que a gente consegue fazer um workshop rápido para alinhar todos, contemplando o conteúdo de um business case? Do jeito que tu está apresentando essa abordagem mais ortodoxa de business case, eu vou chamar assim. Focando muito no quê? Nos recursos financeiros e benefícios. Porque eu tenho, assim, não só financeiros, mas que recursos que eu vou injetar dentro do projeto, da iniciativa, como a gente tem falado muito, e qual o retorno de investimento que eu vou ter. O que a gente tem feito, muito baseado naquele capítulo da análise da estratégia, é como trabalhar numa manhã, num workshop, em que as partes interessadas ali presentes consigam conceber o estado atual, entender o estado atual e se alinhem. Ou seja, qual é o contexto em que vivemos, quais são os resultados indesejados que estamos vislumbrando, quais são as incapacidades que estão permitindo que aconteça isso. Por exemplo, nossa empresa não está ganhando tanto dinheiro quanto ganhava. O problema é a crise econômica. Para isso, um pouquinho. Você não se preparou para a crise econômica. E isso tinha causa interna e causa externa. Então, crise econômica, eu posso dizer que é externa. Mas por que você não se capacitou para isso? Então, a gente tem trabalhado muito no estudo de análise de causa e efeito para o cenário atual, porque eu posso montar lá, como você mesmo falou, o mundo de Alice lá, maravilhoso e perfeito, no cenário futuro desejado, só que aquelas crenças limitantes e os impedimentos que fazem com que se veja o fracasso do presente, eles vão estar lá no futuro também, ao longo de todo o teu projeto aqui, o teu projeto de transformação. Então, esse é o ponto que a gente tem batido muito na tecla. Por exemplo, eu posso dedicar uma tarde ao estudo do cenário futuro. Estudo do cenário futuro. Beleza, dado que a gente está assim, o que a gente quer? Dado que a gente entendeu o que a gente quer e todos concordam em termos de resultados concretos do projeto, quais são os gaps de capacidade que a gente viu antes e que a gente precisa subir? Por exemplo, competência tecnológica, reduzir o lead time, maior proximidade com o cliente, ou seja, coisas que a gente pode fazer e aumentar a capacidade. Aí eu concordo contigo. Hipóteses. Os benefícios são hipóteses dessas capacidades. Ok. Os benefícios são hipóteses. Então, isso a gente tem feito na parte da tarde do workshop. O que a gente dedica o outro dia? Joia, como é que eu concebo a solução disso, baseado nos riscos que a gente identificou e uma estratégia de transformação? É muito mais do que você colocou antes, mas pelo menos eu consigo fazer, quem conhece Lean, o A3. Dá para escrever isso aqui em 2 páginas para nível executivo. Então, por que a gente não está trabalhando com esse tipo de coisa com o mercado? Desmistificar isso, essa cara de burocracia que tem no business case. Esse é o ponto que eu diria. Eu acho que que depende da complexidade do projeto. Eu acho que são cenários, os clientes que eu atuo, depende da complexidade do projeto. Um exemplo que eu gosto de repassar, que acabou de acontecer, que eu recusei a feitura é boa, hein? A feitura de um business case de uma empresa gigante. A empresa me chamou, vamos fazer, estava no projeto. Eu não aceitei porque o grau de incerteza que se tinha no business case era muito alto. Uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, e eu acho que depende de negócio para negócio, quando a gente está falando de milhões de transações de os 14 maiores bancos e milhões
estão passando por esse serviço que está sendo criado, não dá para brincar, não dá para você brincar em meia hora, 15 minutos. Você não pode, porque você fizer um documento como esse e alguém tomar a decisão e o prejuízo for de milhões, não vai dar certo. Então, é uma coisa que, por isso que eu falo, depende da complexidade do projeto, depende do tipo de cliente que você está atendendo. Uma coisa que talvez precise ficar mais claro é que quando você analisa o cenário, você tem dois conjuntos de variáveis. As variáveis internas, que eu concordo que aí a empresa ela tem ação sobre essas variáveis, ela pode atuar sobre essas variáveis, porque é interno, mas as ações externas de mercado, ela não tem ação. A não ser que você crie um modelo antifrágil, você não vai conseguir reduzir o grau de incerteza de mercado, por mais que você faça. E por isso que você tem que desenvolver business capabilities, que é essa antifragilidade, seguindo no termo do Nicolas Taleb aí. Exatamente, mas dependendo da complexidade do projeto que você está, o volume financeiro que vai transacionar nos serviços, isso se torna praticamente impossível. A gente está falando de casa de milhões e eu não posso. É questão de tempo aí. O tempo não é a variável mais importante. É isso que mas depende, depende de caso para caso, de negócio para negócio. Olha só, vou seguir te apresentando coisas aqui. Ou seja, sim, perfeito. Eu acho que é legal porque as pessoas vão também incorporando, vendo coisas novas. Enxugar, ou seja, vamos estar discutindo esse ponto. Temos 10 minutos aqui, eu vou tentar fechar bem rápido aqui. Tem um slide que eu apresento, um business case, que é uma espécie de um canvas. Não sei se você chegou... Qual é o deles aqui? É o... Pergunta difícil. 45. O canvas aquele não está aqui nos que você me mandou. Não, é outro, é o mais atualizado. Tem um que mostra as sprints e tudo. Não, Canvas não tem. Falar, tem um que é bem simples, eu já te falo aí qual que é. Tá. Mas ele sintetiza bem essa discussão. E é possível, é o 45, dá uma olhada no 45 aí. Eu coloquei por número, que isso é um recorte de uma apresentação longa. 45, tá, o 45 eu tenho aqui, isso seria legal apresentar depois do seu slide. Certo, porque assim, ó, o que eu estava mostrando antes, só para o pessoal entender aqui, a Toyota trabalha muito com essa questão do A3, muita gente segue no mundo Lean, trabalha no A3. Gente, é uma A4 frente e verso, só que a A3 é porque se trabalha muito com gestão à vista, então dá para colocar na parede para que todos vejam, tá? Mas o ponto é uma A4 frente e verso. E essa frase eu acho muito interessante, assim, os especialistas lá da Toyota, quando conceberam isso aqui, eles acreditavam que quando você estrutura a solução do seu problema em torno de uma página, de uma A3, o seu pensamento fica estruturado, centrado e estruturado. O que eu tenho visto muito, principalmente com os estudos, eu trabalho com programação neurolinguística, se eu dou muito espaço, muito chance de fazer 300 páginas, não tem limite, o pessoal escreve epopeias, histórias gigantescas. Épicos. Agora, se a gente diz o seguinte, ó, épicos, transmita exatamente o que você tem que transmitir em 2 páginas. Vamos lá, altos executivos não leem um monte de coisa, é 2 páginas no máximo. A gente implantou, isso aqui na época foi implantado numa... Na verdade, ele só leu uma única linha, o ROI. Exatamente. Então, o que aconteceu? Isso aqui foi resultado de uma multinacional que eu trabalhei no final dos anos 2000 ali, e a gente implantou para o PMO, ou seja, eram 2 páginas e que na época, em 2009, eu comecei a chamar de Project Stories, porque todo mundo fala de User Stories, então eu gostaria de saber o valor do projeto. Então, o que a gente botou? Mínimo de identificação do projeto, um box aqui de cenário atual, cenário desejado, fatores críticos de sucesso, um planejamento em alto nível e análise de retorno de investimento. Acabou. Era isso. Sim. Só que aí veio um ponto, Rildo. Aí que está o business case, o que eu comecei a exorcizar nos clientes em que eu trabalho, quando eu dou aula, o Fabiano está ali, já falou também isso, o exorcizar cara, ele não tem que ser um documento gigantesco, ele tem que ser um modelo de análise. Um modelo de análise. Se as pessoas quiserem... Se as pessoas quiserem até... Depende de negócio. Depende de negócio para negócio. Depende de partes interessadas ou partes interessadas. Não dá para generalizar. Mas, por exemplo, assim, ó,
que eu ia te falar. Ih, o negócio se travou. Tá, mas assim, ó, deixa eu carregar o teu no final aqui, antes que acabe o tempo, tá? O que acontece, assim, ó, se o projeto é tão grande, que dura anos e custa bilhões, milhões, gente, técnica básica de dividir para conquistar, né? Hoje, uma das políticas que eu tenho trabalhado é uma política de não trabalhe com projetos com mais de 6 meses, até 3 meses. Porque é possível fazer muita coisa assim em 3 meses. O grande projeto é um programa. Veja, o que eu falei, tempo não é a variável principal, é o valor. Não se engane com isso. O projeto pode ter 3 meses e custar R$1 bilhão. O problema é o valor e não o tempo. O tempo geralmente se consegue se resolver, eu resolvo bem o tempo. O problema é o valor do projeto. Que é isso que talvez, nesse cenário onde o valor é muito alto, com um grau de certeza muito alto, o business case tem que ser mais detalhado. O contrário, quando você tem um projeto com baixo investimento, com um nível baixo ou médio de incerteza, talvez o business case, eu concordo também contigo plenamente, talvez não, eu concordo contigo, ele tem que ser um documento mais enxuto mesmo. Sim. Né? Ele não se paga se você fizer um documento grande. Gente, então, olha só. Isso é fundamental. Tu sabe que ele está dando um problema que ele não consegue mais exibir o slide e ficou assim escuro. Vocês estão vendo Nós fomos reduzidos. Nesse momento nós somos reduzidos. Reduzimos a foto 3x4. E aí, não só isso, como eu não consigo voltar no modo anterior. Foi um bug da plataforma aqui e a gente não está conseguindo voltar. Cara, eu não consigo mostrar nem mais o meu, nem o teu. Travou aqui, eu não consigo mais rodar a apresentação aqui. Como faltam 5 minutos aqui para a gente encerrar, Hildo, eu queria te deixar te passar um tempo aqui para tu dar uma mensagem final, tá? Mas eu queria dizer assim, ó, é um tema vasto que a gente tem que discutir, tem que, como eu usei o termo, exorcizar essa visão de que business case é complexo, é burocrático. Aí tu fala assim, tá, mas se o problema é grande, sim, é possível. Aí é minha crença, tá? É possível escrever em 2 páginas em alto nível de abstração, e vai descendo gradativamente. É o fracionar o problema, tá? Mas eu acho que merece, talvez, não só, gente, um webinar de discussão, mas talvez, assim, webinars o Hildo dá aula sobre isso, eu também dou aula sobre isso em análise da estratégia. Eu acho que eu passar para ti agora a palavra aí para mensagem. Infelizmente, a gente não vai conseguir seguir mais nesses minutos finais aí. É uma pena. Bom, vamos lá. O que eu digo é o seguinte, não existe receita de bolo, nem fórmula mágica. O business case é um framework, acho que você tem que entender dessa forma. Há cenários que você vai conseguir fazer uma coisa muito enxuta, muito pequena, e esse documento ser suficiente para tomar a decisão, desde que ele mostre o retorno, e há cenários que você vai ter que construir documentos imensos, verdadeiros épicos, para demonstrar resultado. Então, não adianta querer fórmula mágica, tem que se analisar caso a caso, e há cenários onde você vai poder trabalhar de forma confortável, de forma rápida, e há cenários que isso não vai ser possível. Mas o importante que eu vejo não é isso. O importante é a gente começar, principalmente em análise de negócio, a gente fala muito em entregar valor. E parar só com a entrega de valor e começar a demonstrar a entrega de valor. E o business case, eu acho que é essa ferramenta, é esse documento que vai te ajudar a demonstrar valor efetivamente para o negócio. Eu acho que essa é a mensagem. Perfeito. Hildon, muito obrigado aí pela presença. Estou de acordo contigo aí. Eu acho que a gente tem que disseminar mais informações, ajudar o pessoal a estudar, a ouvir cases também. Eu acho que esse caso assim o mundo é engraçado isso, porque que nem tu falaste antes, Lean startup se apropriou do método científico. Eu concordo contigo, mas a abordagem que ele deu acabou trazendo para o mundo empresarial uma coisa que as pessoas não desconsideravam. Ele deu uma outra roupa, uma outra cara para fazer isso.
E a mesma coisa eu acho que tem que ser dada ao business case. Ele é uma ferramenta de análise, é isso que eu quero passar também. Assim, é uma ferramenta de análise fora de série. Eu acho que se os profissionais todos que aprendem a entender o conteúdo de um business case, a estrutura, o que está ali, como se faz o levantamento das informações, a análise que está ali, fora de série. Tá. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Estamos encerrando. Semana que vem, Rafael Priklajnik aqui, nós vamos estar falando de organizações exponenciais, negócios exponenciais e os desafios da nova, o trabalho no futuro, tá? Ele tem participado muito de projetos com a... Obrigado, Ernesto, está nos agradecendo ali. O Ney, é correto dizer, então, que a complexidade do business case é proporcional ao grau de incerteza, Rildo, no último minuto? Sim. É isso aí. Gente, e é isso. Convido vocês para a próxima semana. YouTube, nosso canal lá, Lean Business Analysis Brasil. Até mais. Tchau, Rildo. Prazer. Tchau, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Tchau.